Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E nós estamos aí de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Um vídeo que tem por objetivo complementarizar o estudo da nossa revista da Escola Dominical, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Em todo vídeo eu apresento a nossa revista, que é publicada trimestralmente. Essa revista aqui, na ocasião desse trimestre, estamos estudando adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Queremos aproveitar esse vídeo e apresentar aqui o nosso pesar pela partida do nosso mestre, professor, patrimônio das Assembleias de Deus no Brasil, o pastor Antônio Gilberto, que dormiu no Senhor. E eu gostaria de deixar aqui o nosso registro, o nosso pesar pela partida de um mestre da palavra, um ícone da nossa igreja, um homem de Deus, uma referência nacional. Então, dormiu no Senhor e aqui nós apresentamos as nossas condolências, o nosso pesar, a tristeza pela saudade, mas, por outro lado, Paulo diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós sabemos que o servo do Senhor, que prestou um serviço relevante às Assembleias de Deus no Brasil, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e, enfim, um servo de Deus. Ele fazia parte da consultoria doutrinária e teológica da CPAD. Então, um servo de Deus, que nós vamos guardar boas lembranças dos seus ensinamentos, do seu trabalho valoroso e relevante para as Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, queridos, nós estamos estudando esse trimestre o livro de Levítico, livro que faz parte do Pentateuco e onde está contido, registrado, o formato dos cultos no Antigo Testamento, principalmente o culto que era realizado no deserto, naquele tabernáculo primário, vamos dizer assim. Era um tabernáculo móvel que Moisés recebeu como modelo no Monte Sinai, um modelo que o Senhor passou para ele, e assim ele repassou para o povo de Israel, e esse tabernáculo foi construído no deserto. Nós podemos dizer à base de milagre, porque um povo andando peregrino pelo deserto, a carência é muito grande. Deserto, alguém disse que é um lugar de total ausência de recurso, mas também de total dependência de Deus. E Deus providenciou todos os meios, providenciou pessoas a quem Ele encheu do Espírito Santo, para construir o tabernáculo e assim montar o culto como Deus havia programado. Muito bem, então temos estudado Levítico, adoração e serviço ao Senhor, foi a nossa primeira lição. Estudamos a beleza e a glória do culto levítico, já estudamos ministros do culto levítico, a função social dos sacerdotes, santidade ao Senhor, e na lição número 6, para 5 de agosto de 2018, vamos estudar a doutrina do culto levítico. Nosso texto áureo, ele nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. A verdade prática nos diz: tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. E a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Levítico, capítulo 9, versículos de 1 a 14, que mostra um pedaço deste culto. Então diz assim: e aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel.
E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem mancha e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Versículo 8. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar, e lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Está aqui a leitura bíblica em classe. Nossa introdução nos diz assim: no livro de Levítico há uma teologia sublime e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer 3 verdades. Primeiro, tudo quanto existe foi criado por Deus. 2, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E terceiro, tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Se Israel observasse esse princípio, o povo ver-se-ia livre dos resquícios da idolatria do Egito, prevenindo-se didaticamente quanto às abominações de Canaã. Nesta lição veremos que a essência do culto levítico é conduzir o crente a adorar a Deus e a consagrar-lhe tudo quanto tem, porque tudo pertence ao Senhor, pois Ele tudo criou e tudo preserva. Essa consagração, porém, só terá eficácia se começar pelo nosso próprio ser. E aí nossa lição está comumente dividida em 3 tópicos. Primeiro, a terra é do Senhor. Temos o primeiro subtópico: Deus é o Criador dos céus e da terra. Subtópico 2, Deus é o libertador de Israel. Subtópico 3, Israel é o templo de Deus. O segundo ponto da nossa lição trata dos animais e os vegetais que são do Senhor. Nós vemos primeiro, no Egito, os animais eram deuses. Segundo, os animais e a adoração a Deus. Terceiro, os vegetais e a adoração a Deus. E o terceiro ponto diz: o ser humano é do Senhor. O ser humano é a imagem de Deus. A vida humana é sagrada. O ser humano é servo e adorador a Deus, e o sacrifício pacífico. E nossa lição fecha com uma conclusão. Ok, esses são os pontos que já estão contidos na lição. Qualquer aluno, professor pode ler, e aí nós temos muita coisa preciosa. Mas a nossa meta, o nosso propósito com esse vídeo é complementarizar a lição. Então nós vamos aqui extrair
algumas ideias que estão embutidas na lição e de repente algumas outras que nem estão, mas que estão coerentes com o título da nossa lição. Na realidade, o que nós vamos buscar nessa lição, e temos que ficar focados, é na doutrina do culto levítico. Não é? Como era regido esse culto levítico? Quais eram os fundamentos que estavam inclusos neste culto levítico? Então, em primeiro lugar, irmãos, está aqui também na lição, Deus deveria ser louvado como Deus, o Criador. Deus deveria ser louvado como Deus, o Criador. E é muito interessante nós notarmos, não é, que na natureza, conforme diz aí a lei da física, né, da química, diz que na natureza nada se cria, não é, mas tudo se transforma, né? Nós não podemos criar nada. Tudo que existe a gente pode transformar, mas nunca criarmos, né? Então não se cria nem se destrói, se aniquila totalmente, né? Mas a gente transforma o que existe na natureza. E o único que pode criar pelo poder da sua palavra, o único que pode trazer à existência aquilo que não existe, o único que pode criar do nada é Deus. E por isso, a Ele deve ser tributado todo louvor. Então, tudo que nós vemos, todo o universo, né? A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, nós vemos que a natureza existe e, por ela, Deus deve ser glorificado. Quando a gente vê o sol nascer, quando a gente vê a lua, quando a gente vê as estrelas, quando você vai a uma floresta muito bonita, quando você vê um jardim espetacular, quando você vê animais de todos os tipos, né? A riqueza da nossa fauna, a riqueza da nossa flora, né? Eu tive a oportunidade de morar na Amazônia e a gente vê a riqueza, não é, que é a natureza. Então, a gente glorifica a Deus e cultuamos a Ele, entendendo que só Ele teve o poder de criar todas estas coisas, né? Nós vemos o mar, e a Bíblia diz que Deus estabeleceu limites ao mar, que Ele não ultrapassará. Então nós vemos não somente um Deus criador, mas um Deus mantenedor e um Deus sustentador de todas as coisas. E a doutrina do culto levítico deveria também expressar, deveria valorizar, deveria reconhecer Deus como o Criador de todas as coisas. Nós vamos ver isto na nossa lição, né? Se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o Levítico reivindica dos israelitas que consagrem tudo ao Senhor. Ao mesmo tempo, exorta-os didaticamente, por meio das ofertas e dos sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser honrado como o nosso Deus. Então, ninguém é como o nosso Deus, né? Eu costumo dizer, até numa aplicação prática para as nossas vidas, quantas vezes nós estamos vivendo dificuldades, irmãos. Às vezes um problema conjugal, às vezes um problema com o filho, às vezes um problema com uma propriedade, e nós ficamos muitas vezes desesperados. E eu tenho dito, olha, isso que você tem já existe, seu filho já existe, seu esposo já existe, sua esposa já existe. Às vezes o que nós estamos pedindo é apenas uma transformação. E para um Deus, irmãos, que cria tudo do nada, de onde não existe, porque ninguém pode fazer isso, ninguém. Não é? Lá em João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz que no princípio era o verbo, a palavra, o logos, né? O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós vamos para o Gênesis, nós vemos que Deus, pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Então Ele deveria ser louvado porque Ele é o Criador. E
criador, não somente criador por ser criador, mas ele cria todas as coisas progressivamente. Nós vemos que Deus vai criando as coisas, vemos o primeiro dia da criação, o segundo, o terceiro, o quarto. E nós vemos que na medida que ele vai criando, as coisas vão melhorando, as coisas vão progredindo, de forma que quando ele cria os animais, ele já preparou todo o suporte para manter esses animais. Ele não vai criar o animal para depois criar a comida do animal. Ele cria primeiro a comida do animal, a água para o animal beber, o ambiente para o animal viver e depois cria este animal. Como também quando ele cria o homem. Quando ele cria o homem, aí já é coroa da criação, né? Tudo já está, toda a plataforma pronta, não é? Tudo aquilo que o homem precisa está pronto ali, exceto a mulher, que é uma criação posterior, não é? Mas também vem para, não é, ajudar a este homem. Então Deus cria tudo progressivamente. Outro detalhe da criação que ele deve ser louvado por isso é que ele cria de forma organizada. Tudo que Deus faz é organizado. Nosso Deus não é um Deus de confusão. E como já falamos, também um aspecto espetacular da criação é que ele cria do nada, não é? Cria do nada. E outro ponto ainda referente a que Deus deveria ser louvado como Deus criador é que ele está acima da criação. E isto é um aspecto teológico muito importante para nós. Nós vamos ver aqui no tópico 2, que diz assim: a teologia do Levítico mostra a criação como serva do Criador. Por essa razão, os animais e os vegetais em Israel não eram adorados, mas serviam para adorar a Deus. Então, a natureza não é Deus, como diz o panteísmo, tudo é Deus. Não, mas nós reconhecemos que Deus criou, ele está fora da criação, a parte da criação, e ele governa todas as coisas. Então, no entendimento cristão, no entendimento bíblico, nada na natureza deve ser adorado. Há alguém que diz o Deus Sol, o Deus Lua, a Mãe Terra, e tal, mas não existe nada disso. Natureza é natureza, deve ser cuidada, foi feita por Deus, deve ser valorizada, deve glorificar a Deus, mas nunca a criatura pode assumir o lugar de Deus. Então, em primeiro lugar, na doutrina do culto levítico, Deus deveria ser louvado como Deus, o Criador. Em segundo lugar, Deus, como Senhor de tudo, não admite falsos deuses. Não é? Então, o ser humano ele tem uma tendência muito grande, não é, a se desviar desse foco. Nós vamos ver que lá no Egito, onde estava o povo de Israel, não é, animais eram deuses, né? E ainda hoje nós vemos, há religiões no mundo que cultuam, né, que diz que rato é Deus, que barata é Deus, que escorpião é Deus, né, que boi é Deus e um monte de coisa é Deus, né? Mas nós cristãos, biblicamente falando, né, nós não reconhecemos nenhum outro ser como Deus. Há um texto muito interessante em Salmos 115, eu deixei marcado aqui e quero compartilhar com os amados irmãos. Salmo 115, o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, das nações, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Glória a Deus por isso. E há um texto de Romanos também falando, não é, da deterioração
da raça humana. E Paulo escreve, e ele diz algo muito interessante. Ele fala sobre a idolatria e depravação dos gentios. Ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aí mais embaixo ele vai dizer que estes homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, comparando Deus com aves, com quadrúpedes, com répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então isso é o retrato da humanidade caída, que chega a desprezar a Deus e a supervalorizar a natureza, colocando-a em status de Deus. Mas Deus, como Senhor, não admite falsos deuses. A adoração de qualquer outra coisa, a não ser ao Deus Todo-Poderoso, é idolatria. Quando Satanás, lá no deserto, ele diz a Jesus que se prostre diante dele, que ele daria o mundo com todos os seus poderes, todas as suas riquezas, Jesus diz a Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando Deus permite que Moisés, com as pragas no Egito, e nós vemos ali praga de rã, praga de piolho e um monte de praga, ali não é somente as pragas, mas ali está contida a guerra dos deuses. É o Deus Todo-Poderoso dizendo que aqueles animais que o Egito considerava como Deus, eles não valiam nada e, portanto, estavam sendo destruídos, destruindo o povo e, por fim, sendo destruídos por Deus. Então, Deus, como Senhor de tudo, não admite falsos deuses. Essa doutrina estava embutida no culto levítico. Em terceiro lugar, como receptores de suas bênçãos, não podemos aparecer de mãos vazias. Era algo interessante. Inclusive nas principais festas de Israel, a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa de Pentecostes, a ordem de Deus é: ninguém apareça de mãos vazias. É muito interessante, queridos, porque Deus é o que nos dá todas as coisas. E nós muitas vezes construímos uma falsa ideia de que nós estamos dando alguma coisa ao Senhor. Na realidade, nós simplesmente nos desprendemos dessas coisas, porque tudo que nós damos a Deus, foi Deus quem nos deu. Muitas vezes nós ensinamos na igreja, falamos sobre os dízimos. Eu acho impressionante como pessoas se ocupam em discutir sobre o dízimo, que o dízimo era da lei, que o dízimo não é hoje, como se o homem pegasse a 10ª daquilo que Deus lhe dá. E ninguém tem dúvida que é Deus que dá, direta e indiretamente. Eu hoje tenho uma casa, tenho o meu carrinho, tenho minha roupa para vestir, tenho comida na minha mesa. Mas, meus queridos, se Deus não tivesse me dado forças para passar em um concurso e estar trabalhando, se Deus não me desse o ar para respirar, se Deus não me desse inteligência, se Deus não fizesse o meu coração bater, onde eu estaria? Então, eu creio que a pergunta é aquela que o salmista diz: que darei eu pelos muitos benefícios que o Senhor tem me dado? Então, Deus pede a 10ª daquilo que nós temos e nos dá 90% para nós administrarmos. Se nós não administrarmos os 90%, não vamos administrar os 100%. Isso é uma grande verdade.
Então, eu fico triste quando vejo um cristão que recebeu o maior tesouro da sua vida, que é a salvação, ele ficar fazendo continha de calculadora, né, se vai dar isso ao Senhor, se vai dar aquilo ao Senhor, dando resto ao Senhor, não é? Muitas vezes barganhando, não é? Choramingando na hora de adorar a Deus. Não, nós fomos chamados para um cristianismo para estarmos prontos para dar a nossa vida. Eu posso não ter coragem, nem você, mas se amanhã a nossa vida for pedida como demonstração do valor que Deus tem para nós, o que nós faremos? Eu não sei o que nós faremos, mas nós deveremos estar prontos para dar, inclusive, a nossa vida. Há um texto, Mateus 10, 8, onde o Senhor Jesus nos ensina, ele diz, de graça recebeste, de graça dai. Então, a gente, como receptores das bênçãos de Deus, não podemos aparecer de mãos vazias. Eu digo sempre nos cultos na igreja, você veio receber uma bênção de Deus? Sim, eu vim receber. E eu digo, e o que foi que você trouxe para o culto? Não é? O que foi que você trouxe para o culto? Você trouxe a sua vida para colocar no altar de Deus? Você trouxe uma adoração especial a Deus? Você trouxe a sua oferta para Deus? Porque a gente tem que fugir um pouco dessa filosofia de só vem a nós e vosso reino nada, né? Então nós vamos para a casa de Deus buscar cura, buscar refúgio, buscar alegria, buscar paz, buscar comunhão, buscar uma série de coisas. E a pergunta é, o que é que nós viemos deixar neste culto? O culto levítico nos mostra muito isso. As pessoas iam levando animais, levando suas oferendas, né? Suas oblações, levando as suas ofertas de manjares e tudo mais. E tudo isso oferecido ao Senhor, dando ao Senhor aquilo que eles já tinham recebido do Senhor. Então eles não poderiam aparecer de mãos vazias. A minha oração por mim e por você, Senhor, ajuda-nos a quando formos ao culto, levarmos alguma coisa. Se não levarmos uma oferta, se não estamos levando os nossos dízimos naquele dia, mas estamos levando uma palavra para alguém que precisa, um abraço para alguém que está carente ali, um aperto de mão. Às vezes, você só diz para alguém no culto, olha meu irmão, conte comigo, eu estou junto com você, para o que der e vier. É tudo que ele queria ouvir e você deixou alguma coisa. Alguém disse uma frase muito inteligente, ele disse que duas pessoas quando se encontram, sempre uma leva alguma coisa e outra deixa alguma coisa. Sempre. Em quarto lugar, no culto levítico, a liderança adora primeiro. Eu acho interessante aqui no capítulo 9, versículo 1, que diz que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos da terra. Lá no versículo 7 diz, e disse Moisés a Arão, chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado, a tua e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. E depois faze a oferta pelo povo e faze a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Nós vamos ver isso em diversos textos da Bíblia, não é? Por ocasião das ofertas, aí diz que Moisés, diz que Arão, seus filhos, os príncipes, chegaram primeiro. Não é? Isto é muito importante. No processo de adoração levítico, os líderes, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, chegavam na frente primeiro e depois o povo chegava na frente. A oferta do sacerdote ela era maior do que a oferta dos príncipes. A oferta dos príncipes era maior do que a oferta do povo, inclusive pelo seu pecado. Nós vamos ver que eram ofertas diferenciadas, para o sacerdote, para os príncipes era um novilho, e para o povo era um bode, e assim ia, descendo até chegar no povo. Então isso é um princípio fundamental de liderança e um princípio fundamental de culto. Não dá para a gente pedir para a igreja adorar se o púlpito não adora.
Não dá para pedir para o povo adorar se o pastor não adora. Não dá para pedir para o povo ofertar se o pastor não oferta, se o líder não oferta, se o líder não adora. Então, o que nós queremos que o povo faça, nós devemos fazer primeiro. Isso é princípio que nós vemos em todas as escrituras, né? O líder na frente e o povo vem logo atrás. Isso é princípio de liderança. Se você quer que seus liderados façam primeiro, faça você primeiro. Vamos ter um período de oração na igreja, o líder tem que estar na frente. Vamos ofertar para missões, o líder tem que estar na frente. Vamos ofertar no culto, o líder tem que estar na frente. Vamos cantar, o líder tem que estar na frente. Ou vai na frente, ou nada é feito. Isso é princípio no culto levítico. Nós poderíamos aqui citar muita referência, mas os irmãos aí, olhando na Bíblia, vão ver, não é? Davi ia na frente, né? Arão, Moisés, Arão com seus filhos iam na frente e o povo vem em seguida cumprindo. Bom, então, em quarto lugar, nós vimos aí que no culto levítico a liderança adora primeiro. Em quinto lugar, eu quero deixar aqui enumerado que no culto levítico a melhor parte é do Senhor. Aqui no versículo 10 diz assim: mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Em Levítico 3,16, vamos olhar esta referência. Levítico 3, versículo 16. Também tem uma referência muito interessante sobre a questão da gordura. Levítico 3, versículo 16. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. A gordura era tida como uma parte nobre, não é? E até hoje a gente, quando come um churrasco, não é? Um churrasco sem gordura é até saudável, mas não é muito gostoso. Então nós vemos que a gordura é uma parte preciosa. O Senhor diz: a gordura é do Senhor. Não é? Então, queridos, no culto levítico, a melhor parte é do Senhor. O Senhor não aceitava animal manco. O Senhor não aceitava que se oferecesse um animal cego. O Senhor não aceitava que oferecesse um animal doente. Não. O animal tinha que ser puro, tinha que ser limpo, tinha que ser sadio. Não é? O animal tinha que ser muitas vezes o primeiro. Não é? Deus quer o primeiro, é a prioridade do Senhor. Então, a excelência do sacrifício ao Senhor, a excelência daquilo que ofertamos ao Senhor. Então, no culto levítico, a melhor parte é do Senhor. Se nós observarmos todo o arcabouço do culto levítico, nós vamos ver, irmãos, que tudo era feito com muita excelência. Tudo era feito com muita excelência. Eu fico preocupado com isto, né? Digo, meu Deus, o que a gente pode fazer para oferecer o melhor para o Senhor, né? O melhor das nossas vidas, o melhor daquilo que temos, né? Quem descobriu esse tesouro vive uma vida próspera, uma vida abençoada na presença do Senhor. Nós temos perdido muito, meus amados irmãos, porque temos dado a Deus o resto do que temos. E nós sabemos que isso é uma verdade. Nós muitas vezes vamos a uma pizzaria, a uma churrascaria, vamos comer lasanha e um monte de coisa, e lá a gente deixa, às vezes, uma fortuna. Uma fortuna. Às vezes você senta numa mesa e deixa 200, 250 reais ali, comer umas besteiras só para engordar, não é? E para satisfazer a nossa vontade, a nossa própria vaidade. E a gente pergunta: e para o Senhor? O que nós temos dado, né? Muitas vezes para um trabalho como missões, para um trabalho como evangelização, às vezes um trabalho de apoio a um idoso, aí nós enfiamos a mão no bolso, tiramos a pior nota que nós tivermos, né? De preferência se estiver rasgada,
e às vezes entrega na casa do Senhor. Mas eu creio que hoje Deus está nos chamando para uma correção nesse sentido, né? Para uma correção nesse sentido. E às vezes eu toco muito na questão dinheiro, na questão financeira, porque alguém disse uma frase para mim, eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, nada revela mais o caráter de um homem do que a forma como ele lida com o dinheiro, né? O dinheiro demonstra se nós somos generosos ou não, o dinheiro demonstra se ele é um Deus para nós ou não. Então ele é muito significativo. Quando nós falamos isso, não é só interessado naquilo que as pessoas têm, não é? E nem temos interesse nisso porque não ficamos com isso, não é? Se oferta para a obra de Deus, para a manutenção do trabalho do Senhor. Mas aquilo revela muita coisa do que somos. Então, meus queridos, no culto levítico, a melhor parte era do Senhor. E isto simbolizado ali pela gordura. Também vamos observar a essência do culto levítico, em sexto lugar. A essência do culto levítico coincide com palavras de Paulo. Nós vamos ver em Romanos capítulo 11, nós temos uma palavra que eu acho muito interessante, acredito que seja a síntese do que nós estamos falando, não é? Capítulo 11, e aí Paulo ele vai dizer, ó profundidade das riquezas, versículo 33, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. E aí lá no final ele vai dizer assim, versículo 36 do capítulo 11 de Romanos, ele vai dizer, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui está a essência do culto levítico. Porque dele, tudo que nós ofertamos, tudo que nós damos, toda aquela estrutura veio dele, não é? Dele, por ele, não é? Sem ele na nossa vida, né? A Bíblia diz, se alguém dá glória a Deus não sendo do Espírito de Deus, tem valor nenhum, não é? É até pecado, né? Mas ninguém glorifica a Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Então, todas as nossas boas ações, você não precisa nem ficar orgulhoso, porque isso é uma ação do Espírito Santo na sua vida, não é? Porque dele, por ele, Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso passando por ele, eu sou passando por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. E um dia eu estava em uma livraria e vi um livro que estava escrito assim, tome suco de laranja para a glória de Deus. E, meu Deus, tome suco de laranja para a glória de Deus. Mas o texto diz, não é? Quer façais qualquer outra coisa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo se faça para a glória de Deus. Ok, vamos ver mais um ponto aqui. Sétimo ponto. E antes de nós irmos para o sétimo ponto, queridos, eu quero também aqui, que eu anotei uma referência interessante, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, tem lá uma expressão de Davi muito interessante. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, e nós vamos ver, né, aqui o título diz, as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Então aqui tem um relato, né, daquilo que Davi, daquilo que os príncipes e o povo ofertaram para a construção do templo. Mas quando chega no versículo 14, que ele está louvando a Deus por tudo aquilo, ele diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Irmãos, eu pego da mão de Deus e coloco na mão de Deus de novo, não é?
Que coisa linda aqui Davi nos diz, né? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ele sintetiza então isso aqui. Tudo é dele, por ele e para ele. Em sétimo lugar, o culto levítico visava conscientizar Israel da sua vocação. Estava implícito naquele culto, irmãos, em toda aquela estruturação, em toda aquela organização, em todas aquelas leis, né, que balizavam o povo. Ali estava embutido um princípio muito interessante, que Deus queria que o seu povo fosse um povo especial, zeloso e de boas obras. Que esse povo fosse o guardião das leis de Deus, que esse povo fosse no futuro o difusor das leis e dos princípios de Deus. Então Israel, foi a nação escolhida por Deus, não porque fosse melhor do que as outras nações, não porque fosse uma nação grande. Deus escolheu Israel como um povo pequeno e um povo carente da graça e da misericórdia de Deus, como eu e você. E este povo deveria ter consciência da sua vocação, assim como nós hoje. Não adianta, irmãos, nós estarmos dentro de um templo, cantando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo as ministrações, se nós não somos conscientes da nossa vocação. Por que tantas pessoas se afastam do seu ministério, daquilo que Deus reservou para que eles façam na casa de Deus e vão se entreter com outras coisas, vão se ocupar com outras coisas? Porque lhes falta a consciência, da vocação. Eu preciso perguntar, e você precisa perguntar enquanto servo de Deus, para o que Deus me chamou? Qual o propósito da minha vida? Qual a minha razão existencial? Eu vim a este mundo, estou neste mundo, Às vezes sou uma pessoa muito simples, mas será que Deus não me vocacionou para nada? E nós ensinamos há poucos dias na igreja, baseada na parábola dos talentos, e nós dissemos, todas as pessoas têm um talento de Deus, você tem uma utilidade de Deus. Ah, pastor, eu não sei ler, não sei escrever, sou tão limitado. Deus pode te usar como um furacão, na obra da evangelização, porque Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, O que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que se apresentam dispostos a ser usados por Deus. Às vezes, num trabalho que não aparece no palanque, não aparece na mídia, mas lá nos bastidores você está fazendo um grande trabalho para Deus. Então o povo de Israel deveria se conscientizar da sua vocação. Toda aquela estrutura de culto que acontecia não era simplesmente para a autossatisfação de Israel. Deus ali estava embutindo neles, toda uma construção, toda uma disciplina, toda uma organização, para que quando eles chegassem em Canaã, onde estavam os cananeus, heveus, jebuseus, um povo que estava deteriorado pelo pecado, eles criarem uma nova estrutura de adoração, de serviço a Deus. Deus prometeu a Abraão que o abençoaria, que a sua descendência iria encher a terra, seria mais do que as estrelas dos céus e a areia da praia. Eles seriam uma bênção para todas as famílias da terra. Por isso que Jesus disse, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, como cristãos, hoje temos esta tarefa, de estarmos conscientes da nossa vocação e fazermos valer a nossa vocação, como igreja, fazendo diferença na terra. Em oitavo lugar, algo também muito interessante, é que o culto levítico mostrava a glória de Deus, mas revelava a debilidade humana. É muito interessante, irmãos, é muito interessante esse encontro nosso com a glória de Deus. Quando nós nos encontramos com a glória de Deus, Deus é exaltado e nós somos diminuídos.
Quando nós nos encontramos com a glória de Deus, nós percebemos a grandeza de Deus e percebemos ao mesmo tempo a nossa fragilidade, a nossa debilidade e principalmente a nossa dependência extrema de Deus. Ninguém orgulhoso pode ter se encontrado com a glória de Deus. Ninguém vaidoso pode ter se encontrado com a glória de Deus. Ninguém prepotente pode dizer que se encontrou com a glória de Deus. Porque a glória de Deus, quando ela aparece, ela maximiza Deus, mas ela nos minimiza. Ela mostra a nossa podridão, ela mostra o nosso pecado. E aí nós temos que cair prostrado como profeta e dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um outro princípio encontrado no culto levítico, nesta doutrina do culto levítico, é que o homem faz a sua parte e Deus faz a sua parte. Deus nunca deixou de reservar a parte que tem que ser feita pelo homem. A gente tem que ter muito cuidado, né? Jonathan Edwards, ele dizia que Deus faz 100% e nós também fazemos 100%. É muito interessante. E ele era um calvinista extremado, né? Ele dizia: Deus faz 100% e o homem faz 100%. Está lá em um dos seus livros, né? A Supremacia da Pregação. O homem faz a sua parte e Deus faz a sua parte. Então, meu querido, Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Você não pode fazer o que Deus vai ter que fazer. Não, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer e Ele sempre fará. Agora, convém verificar se nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a sua parte. Não queira atravessar a fronteira para fazer o que Deus tem que fazer e nem pedir que Deus atravesse sua fronteira para fazer o que nós temos que fazer. O homem fazia sua parte no culto levítico e Deus fazia a dele. Isso é muito interessante em nono lugar. E em 10º e último lugar, o culto levítico, ele adorava a Deus sem ferir a sacralidade da vida humana. Isso é muito interessante, porque haviam cultos onde as pessoas se retalhavam, as pessoas se tatuavam, as pessoas enfiavam metais no seu corpo, tipo os Pice de hoje, né? As pessoas ofereciam seus filhos lá, Moloque, disse que era um deus que tinha os braços assim, ardendo em brasa, e colocava a criança ali, a criança morria como sacrifício. Nós vemos aqui no terceiro ponto da nossa revista que a teologia do Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Em Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano, pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito. O livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis, ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus, obra-prima das mãos de Deus. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Está lá em Levítico 20, versículo 7. Nem marcas, nem tatuagens eram admitidas, conforme Levítico 19, 28. Então, o ser humano se doa a Deus, sem desvalorizar, sem dessacralizar a vida humana. Né? Os cultos dos povos pagãos, pessoas eram oferecidas em sacrifícios, filhos eram mortos, havia prostituição cultural. Então, que a dignidade humana se arrebentasse. O importante era que os deuses ficassem satisfeitos. Mas o nosso Deus é um Deus que nos ama acima de tudo e que tem a vida humana como uma vida sacra, né? Deus nunca vai pedir nada a você, além das suas possibilidades, para te maltratar, para te arrebentar, para ferir você como pessoa, como indivíduo, como personalidade, né? Não, Deus, ele sendo soberano, ele respeita a personalidade humana, né?
Ele cuida do homem como a menina dos seus olhos. Então, meus queridos, esses são alguns dos princípios, nós poderíamos ir estendendo aqui, mas o tempo não nos espera. Eu espero que esses posicionamentos, essas 10 posições que estão nas entrelinhas da lição e alguns por fora, você daí possa construir ideias, pegar referências bíblicas, inserir alguma ilustração interessante. E assim que Deus nos abençoe e até a nossa próxima lição, se Deus assim o permitir. Se você apreciou esse canal, eu sempre estou repetindo nos vídeos. Aí embaixo você vai ver inscreva-se, você pode se inscrever. Semanalmente nós estaremos postando um novo vídeo. Dê aí o seu like, compartilhe esse vídeo. E lá embaixo tem um local onde você pode fazer um comentário e comente o que você achou do vídeo. Muito obrigado por aqueles que têm feito seus comentários, e sempre, seja positivamente ou negativamente, para mim você vai estar sempre acrescentando alguma coisa. Deus abençoe a todos e eu recebo um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.